Muitos homens acreditam que perdem mulheres apenas por azar ou porque não era para ser. Mas a verdade é bem mais dura e muitas vezes, são pequenos deslizes diários que vão se acumulando e acabam afastando qualquer chance de conexão verdadeira. Esses erros não parecem graves no início, mas corroem a atração e a admiração de forma silenciosa, até o ponto em que ela simplesmente não enxerga mais você da mesma maneira. O estoicismo nos ensina que a vida não é moldada pelo que nos acontece, mas sim pela forma como reagimos. E no campo dos relacionamentos, isso é ainda mais evidente. Quando o homem perde o controle de si, quando se torna dependente da validação feminina, ele abre mão do seu centro. E uma mulher, por mais que sinta desejo, jamais permanecerá ao lado de alguém que não se conduz com firmeza e clareza de propósito. Há erros que parecem banais, mas que, na visão de uma mulher, são inaceitáveis. Eles mostram insegurança, fraqueza e falta de domínio sobre a própria vida. E, como um sábio estoico já dizia, não é a tempestade que destrói o homem, mas sim a forma desordenada como ele enfrenta os ventos. A mulher percebe isso de imediato, e o encanto que poderia crescer se transforma em afastamento inevitável. É por isso que entender esses 10 erros é fundamental. Não para agradar ou moldar-se ao gosto feminino, mas para resgatar a essência do homem que não se perde em ilusões. Um homem que se conhece, que se disciplina e que não permite que atitudes tolas o afastem daquilo que ele realmente deseja viver. A força está na consciência, e a consciência começa pela identificação das falhas que precisam ser superadas. Então, se você deseja compreender quais são esses erros mortais que fazem tantas mulheres se afastarem para sempre, prepare-se, porque cada um deles vai abrir seus olhos para uma nova forma de se posicionar diante delas e de si mesmo. Mas antes de começarmos, confere se você já está inscrito no canal, para ter certeza de que não vai perder os conteúdos poderosos que estão por vir. O primeiro erro é colocar a mulher no centro da sua vida. O maior erro que um homem pode cometer é esquecer de si mesmo para viver em função de uma mulher. No começo, parece demonstração de amor, dedicação, até romantismo. Mas, aos olhos femininos, isso não inspira confiança, inspira fraqueza. O homem que abandona seus sonhos, suas metas e sua disciplina para girar em torno de uma mulher perde a aura de liderança natural que ela busca. E quando isso acontece, o afastamento é apenas questão de tempo. O estoicismo nos ensina que nada deve estar acima do nosso próprio domínio interior. Se coloco uma mulher como centro da minha existência, abdico do meu poder de escolha, da minha autonomia e da minha clareza de propósito. Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos pensamentos que alimenta. Se meus pensamentos são todos direcionados a agradar e satisfazer uma mulher, perco a identidade e me torno apenas reflexo das vontades dela. A mulher pode até gostar, por um momento, dessa atenção incondicional. Mas rapidamente ela enxerga que esse homem não possui raiz, não possui firmeza, não possui direção. E como alguém pode confiar em um homem que não consegue ser guia nem para si mesmo? É nesse ponto que surge o desencanto, e ela começa a ver nele não um parceiro, mas um dependente emocional. O verdadeiro homem, sob a ótica estoica, mantém o centro em si. Ele entende que o amor pode fazer parte da vida, mas nunca deve ser a sua razão única de existir. Ele nutre a relação sem abrir mão de seus princípios, de sua disciplina, de sua jornada individual. Assim, ele não apenas mantém a atração viva, mas inspira respeito e admiração que são os pilares de qualquer relacionamento duradouro. Por isso, o primeiro erro a evitar é claro, e nunca abandone a si mesmo para viver em função de uma mulher. Quando você se torna o alicerce da sua própria vida, ela naturalmente desejará caminhar ao seu lado, e não irá se afastar. O homem que se governa é o homem que conquista e permanece conquistando. O segundo erro é demonstrar ciúme excessivo e insegurança. Poucas coisas afastam tanto uma mulher quanto o ciúme descontrolado. No início, o homem pensa que está apenas demonstrando cuidado, mas a verdade é que por trás desse comportamento se esconde insegurança. O olhar desconfiado, as perguntas constantes, a necessidade de vigiar cada passo dela, tudo isso revela um homem que não confia em si mesmo. E quando um homem não confia em si, por que ela confiaria nele? O estoicismo nos ensina que não temos controle sobre os atos dos outros, apenas sobre nossas próprias ações e pensamentos.
Se passo a vida tentando controlar onde ela está, com quem fala ou o que sente, vivo em permanente agonia, pois me esforço para dominar aquilo que nunca estará nas minhas mãos. É como tentar segurar o vento, inútil e desgastante. Um sábio estoico escolheria cultivar sua própria virtude em vez de vigiar as escolhas alheias. A mulher percebe rapidamente quando o ciúme ultrapassa o limite saudável. Para ela, não é sinal de amor, mas de fraqueza. Ela enxerga que esse homem teme a comparação, teme ser trocado, teme não ser suficiente. E o paradoxo é cruel, enquanto mais ele demonstra insegurança, mais ela sente que talvez exista mesmo alguém melhor do que ele. O que era para ser prova de afeto, transforma-se em prova de vulnerabilidade. Um homem centrado, guiado pela razão, entende que sua força não depende da fidelidade ou da presença constante de uma mulher, mas da sua integridade. Ele sabe que, se ela deseja estar ao seu lado, será por escolha, não por medo ou pressão. Assim, ele oferece liberdade, e é justamente essa liberdade que o torna mais atraente. Afinal, a mulher admira quem se posiciona com confiança, e não quem se perde em vigilância. Evitar o segundo erro significa abandonar o ciúme como prisão e adotar a serenidade como postura. Quando você não demonstra insegurança, mas sim tranquilidade diante da vida, transmite a mensagem silenciosa de que sabe seu valor. E esse é um dos maiores segredos estoicos: o homem que confia em si não precisa provar nada, apenas vive de forma íntegra e essa força é irresistível. O terceiro erro, reclamar constantemente da vida. Um dos hábitos mais destrutivos que afastam qualquer mulher é a reclamação constante. O homem que vive lamentando sua sorte, que enxerga problemas em tudo e que encontra desculpas para não agir, torna-se pesado de se carregar. No início, talvez ela até tente confortá-lo, mas logo percebe que não está diante de um parceiro, e sim de um fardo. E ninguém deseja passar a vida ao lado de quem só vê obstáculos. O estoicismo nos ensina que o mundo não é cruel nem bondoso, ele simplesmente é. O que determina nossa experiência não são os fatos externos, mas a forma como escolhemos encará-los. Marco Aurélio dizia: se você está aflito por algo externo, a dor não se deve ao fato em si, mas ao seu julgamento sobre ele, e isso está em seu poder mudar. Quando um homem esquece disso e se entrega à vitimização, ele não só enfraquece a si mesmo, como perde o respeito de quem o observa. A mulher sente, de forma quase instintiva, quando está ao lado de um homem que reclama mais do que age. Esse padrão mina a admiração, porque demonstra falta de disciplina, falta de resiliência e ausência de liderança. Um homem que não enfrenta a vida de frente não inspira confiança, apenas pena. E a piedade é o primeiro passo para o desinteresse. O homem estoico, por outro lado, encara as dificuldades como testes. Ele entende que cada obstáculo é uma chance de fortalecer o caráter, e não um motivo para lamentos. Ao agir assim, ele não só preserva sua própria dignidade, como também transmite à mulher a segurança de que, ao lado dele, não importa o tamanho da tempestade, haverá firmeza e direção. Evitar o terceiro erro é parar de viver como vítima e começar a viver como protagonista. Reclamações não movem o destino, mas a disciplina e a ação moldam qualquer realidade. Quando o homem troca queixas por atitudes, ele desperta não apenas o respeito da mulher, mas a atração mais profunda, daquela que nasce da admiração por sua força interior. O quarto erro, viver sem propósito e sem direção. Nada afasta mais uma mulher do que perceber que o homem ao seu lado vive sem rumo. O homem que acorda todos os dias sem objetivos, que não sabe para onde vai e que se contenta com o mínimo, transmite a sensação de vazio. No começo, ela pode até tolerar, mas, com o tempo, a ausência de propósito se torna insuportável. Afinal, se ele não sabe para onde está indo, como poderá guiá-la ou inspirá-la? O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder de um homem está em sua capacidade de viver alinhado com a razão e com seus princípios. Sêneca já dizia: e não existe vento favorável para quem não sabe a que porto se dirige. Sem metas claras, qualquer situação é suficiente para desviar o homem do caminho. E esse desalinho gera fraqueza, desânimo e perda de respeito. A mulher percebe rapidamente quando o homem não possui direção. Ela sente quando ele se perde em distrações, quando troca disciplina por procrastinação, quando fala muito, mas realiza pouco. Isso não desperta nela a vontade de se aproximar,
mas sim a necessidade de se afastar. A admiração feminina não nasce do discurso, nasce da ação concreta e do foco inabalável. O homem estoico, por outro lado, sabe que seu propósito não depende de aplausos externos. Ele encontra força em viver de acordo com sua essência, em se aprimorar diariamente, em perseguir aquilo que está sob seu controle. Esse tipo de postura cria um magnetismo natural, a mulher se sente segura ao lado de alguém que sabe para onde está indo, mesmo que o caminho ainda esteja cheio de desafios. Evitar o quarto erro é assumir o controle da própria vida e viver com clareza de direção. Um homem com propósito não precisa implorar atenção, porque sua energia já é suficiente para atrair o olhar dela. Quando você tem metas, disciplina e visão, não apenas conquista uma mulher, mas mantém sua admiração ao longo do tempo. O quinto erro, ser excessivamente carente e dependente. Poucas atitudes são tão sufocantes para uma mulher quanto lidar com a carência exagerada de um homem. No início, ela pode até confundir essa necessidade constante de atenção com interesse genuíno. Mas, em pouco tempo, percebe que não se trata de amor, e sim de dependência emocional. E ninguém deseja se sentir responsável pela felicidade de outra pessoa, essa é uma carga insuportável. O estoicismo nos ensina que a verdadeira liberdade nasce do autocontrole e da autossuficiência. Quando um homem deposita toda a sua alegria, sua paz e seu equilíbrio nas mãos de uma mulher, ele entrega o seu poder. Marco Aurélio já alertava que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se os pensamentos de um homem estão sempre presos à necessidade de aprovação feminina, ele jamais encontrará serenidade. A mulher percebe claramente quando um homem não consegue ficar bem sozinho. Esse comportamento se traduz em mensagens excessivas, necessidade de reafirmação constante e medo do silêncio. Ao invés de sentir atração, ela sente pressão. Ao invés de se sentir desejada, ela se sente usada como muleta emocional. E isso, inevitavelmente, a afasta. Um homem estoico entende que a solidão não é inimiga, mas professora. Ele sabe estar consigo mesmo, cultivar sua mente, seus hábitos e sua disciplina. Quando se relaciona, não o faz por necessidade, mas por escolha. E essa diferença é crucial. Uma mulher sente imediatamente quando está diante de um homem que a quer, mas que não precisa dela para viver. Evitar o quinto erro é aprender a ser completo antes de buscar completar-se em alguém. A verdadeira atração nasce quando você é capaz de estar pleno na sua própria presença. E paradoxalmente, é quando você menos demonstra a necessidade que uma mulher mais sente desejo de estar ao seu lado porque admira sua independência e se sente inspirada por sua força interior. O sexto erro, perder o controle das emoções. Nada revela mais fragilidade em um homem do que perder o controle diante das próprias emoções. Explosões de raiva, acessos de ciúme, atitudes impulsivas e até dramas excessivos corroem rapidamente o respeito de uma mulher. Ela pode até tentar compreender no início, mas cedo ou tarde perceberá que está diante de alguém que não governa a si mesmo e, se não governa a si, não pode conduzir nada ao redor. O estoicismo é claro nesse ponto, a virtude está em dominar o que está dentro de nós, não em tentar moldar o mundo externo. Epicteto já dizia, e não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Quando um homem reage sem reflexão, ele se torna escravo das circunstâncias, refém do humor do momento. E esse tipo de instabilidade gera afastamento imediato. A mulher percebe quando está diante de um homem que não sabe controlar suas emoções. Ela sente insegurança, porque nunca sabe como ele reagirá diante de uma situação simples. Um olhar atravessado pode gerar briga, uma demora em responder mensagens pode virar tempestade. Esse excesso de reatividade mostra que ele não é guiado pela razão, mas sim pela fraqueza de seus impulsos. Já o homem estoico não se deixa abalar facilmente. Ele entende que a vida trará provocações, injustiças e contratempos, mas escolhe manter-se firme, calmo e sereno. Essa postura transmite poder silencioso, pois mostra que ele não é escravo de ninguém, nem mesmo de suas próprias emoções. E é justamente essa serenidade que inspira respeito e confiança em uma mulher. Evitar o sexto erro significa cultivar a disciplina emocional. Quando você é capaz de se manter centrado mesmo em meio à tempestade, envia uma mensagem clara: é um homem que se governa.
E a mulher, diante dessa força interior, não apenas sente atração, mas também admiração profunda porque entende que ao seu lado há estabilidade, e não caos. O sétimo erro, falta de autoconfiança e postura frágil. Poucas coisas afastam uma mulher tão rapidamente quanto um homem que demonstra insegurança em sua própria presença. Quando ele fala baixo demais, evita contato visual, pede desculpas sem necessidade ou teme se impor, transmite uma mensagem silenciosa de fraqueza. No início, ela pode até relevar, mas cedo ou tarde perceberá que está ao lado de alguém que não confia em si como confiar em um homem que não acredita no próprio valor. O estoicismo ensina que a verdadeira confiança não nasce da arrogância, mas da coerência entre pensamento e ação. Sêneca dizia: quem é corajoso é livre. A coragem, nesse contexto, é assumir sua própria essência sem medo de julgamentos. Quando um homem se envergonha de ser quem é, ele abre mão da liberdade interior e se torna refém da opinião alheia. E a mulher, ao notar isso, perde o interesse. A falta de confiança é percebida nos detalhes e no modo como ele hesita ao tomar decisões, na maneira como se diminui diante de outras pessoas, no constante receio de não ser suficiente. Essas atitudes minam o respeito e destroem a atração, porque revelam um homem que não se coloca como pilar, mas como sombra. E nenhuma mulher deseja caminhar com alguém que não transmite segurança. Já o homem estoico entende que sua confiança não depende de aplausos ou validação. Ela nasce do domínio próprio, da disciplina e da certeza de que, independentemente das circunstâncias, ele pode enfrentar o que vier. Essa postura não exige palavras grandiosas, é sentida no olhar firme, no silêncio que transmite força e na coerência que dá peso a cada gesto. Evitar o sétimo erro é adotar a autoconfiança como princípio de vida. Quando um homem se posiciona com firmeza, mas sem arrogância, desperta uma admiração natural. A mulher enxerga nele não apenas um parceiro, mas uma rocha, alguém em quem pode confiar sem medo de que vacile diante das pressões da vida. O oitavo erro é não ter limites e permitir que desrespeitem você. Um dos erros mais silenciosos e letais é permitir que outros, inclusive a mulher, ultrapassem seus limites. Quando um homem aceita desrespeito, concorda com injustiças ou se curva à vontade alheia para evitar conflito, ele envia uma mensagem poderosa e não existe autoridade em sua vida. No começo, ela pode achar bonzinho ou flexível, mas essa impressão rapidamente se transforma em falta de respeito e desinteresse. O estoicismo nos ensina que a virtude está na firmeza de caráter e no domínio do que está sob nosso controle. Epicteto dizia: e não permita que outros governem sua mente. Quando um homem não estabelece limites claros, ele abdica do controle sobre sua própria vida, tornando-se escravo das expectativas e caprichos alheios. E uma mulher, consciente disso, sente que não existe segurança ou estabilidade em sua presença. A ausência de limite se manifesta de várias formas: aceitar desculpas que ofendem, tolerar atrasos constantes, permitir que a opinião dela ou de terceiros influencie suas decisões mais importantes. Tudo isso corrói a admiração silenciosa que ela poderia sentir. Uma mulher deseja caminhar ao lado de alguém íntegro, que respeita a si mesmo antes de qualquer outra coisa. O homem estoico, por outro lado, estabelece seus limites de forma clara e serena. Ele não reage com agressividade, mas com firmeza, ou não se submete, mas conduz. Essa postura cria um magnetismo natural, pois transmite força interior sem a necessidade de imposição. Ela sente que ele é alguém que sabe o que aceita e o que não aceita, e isso desperta respeito e atração. Evitar o oitavo erro significa aprender a dizer não quando necessário, proteger sua energia e manter sua integridade acima de tudo. Um homem que estabelece limites não apenas se valoriza, mas inspira admiração e confiança. E a mulher, diante de alguém assim, percebe que encontrou um verdadeiro parceiro, capaz de guiar e proteger, sem jamais se perder em fraquezas. O nono erro é não valorizar o próprio tempo. Nada demonstra mais falta de disciplina e propósito do que desperdiçar o próprio tempo. Um homem que não organiza sua vida, que passa horas em atividades inúteis, que se entrega a distrações sem sentido, mostra que não possui prioridade nem foco. E a mulher percebe isso imediatamente. Ela entende que, se ele não valoriza a própria vida, como poderá valorizar a relação ou a presença dela? O estoicismo ensina que o tempo é o recurso mais precioso que temos, porque é limitado e irreversível.
Sêneca dizia, e não é que temos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Cada momento que um homem deixa escapar sem propósito, cada minuto gasto em futilidades ou procrastinação, é um reflexo da falta de controle sobre sua existência e isso é percebido, ainda que de forma sutil, por quem observa. A mulher nota quando o homem não tem disciplina com o próprio tempo, dele se atrasa constantemente, não cumpre compromissos, não cumpre promessas feitas a si mesmo e a ela. Essa postura transmite despreparo, falta de seriedade e ausência de foco. Uma pessoa que não cuida do próprio tempo dificilmente inspirará confiança ou respeito em outra. O homem estoico entende que o tempo é seu aliado e que cada instante deve ser aproveitado para construir valor, seja na carreira, no desenvolvimento pessoal ou nos relacionamentos. Ele se organiza, prioriza e age com consciência. E essa postura cria uma aura de eficiência e propósito que não passa despercebida, e a mulher sente que ao lado dele existe direção e segurança. Evitar o nono erro significa assumir controle sobre sua própria agenda, suas prioridades e suas ações. Quando um homem valoriza o tempo de forma disciplinada, ele demonstra maturidade, responsabilidade e visão. E essas qualidades, silenciosas mas poderosas, fazem com que uma mulher não apenas admire, mas queira permanecer ao lado dele, percebendo que cada momento juntos será significativo. O 10º erro é não respeitar a mulher e suas necessidades. O último erro, mas não menos grave, é não respeitar a mulher em suas vontades, limites e necessidades. Um homem que ignora sentimentos, minimiza opiniões ou insiste em impor sua vontade demonstra falta de empatia e maturidade. No início, ela pode até tolerar pequenas falhas, mas com o tempo, a percepção de desrespeito se transforma em desinteresse. A atração não resiste à falta de consideração. O estoicismo nos ensina que a virtude está em agir com justiça e respeito, não apenas consigo mesmo, mas também com os outros. Marco Aurélio dizia, quando você se levantar pela manhã, diga a si mesmo, vou encontrar a interferência, a ingratidão, a insolência, a traição, a inveja e a maldade. Mas isso não é motivo para desviar da virtude. Respeitar a mulher não é fraqueza, é demonstração de caráter, disciplina e sabedoria. A mulher sente imediatamente quando está diante de alguém que não valoriza sua essência. Cada gesto de desrespeito, cada decisão unilateral ou desconsideração silenciosa mina a confiança e a admiração. A atração feminina não nasce apenas de força ou segurança, mas também de empatia, cuidado e atenção genuína às necessidades dela. O homem estoico compreende que o respeito não é negociável. Ele sabe ouvir, entender e agir de forma justa, mesmo quando suas próprias vontades entram em conflito. Essa postura não significa submissão, mas sim equilíbrio, um homem forte que escolhe agir com sabedoria e consideração. Essa combinação de força e respeito gera magnetismo e conexão duradoura. Evitar o 10º erro é reconhecer que a relação só floresce quando existe respeito mútuo. Um homem que honra a mulher e valoriza suas necessidades demonstra maturidade, controle e caráter. E é justamente essa postura de força alinhada à virtude que mantém a atração viva, evitando afastamentos e fortalecendo qualquer vínculo para sempre. Chegar até aqui significa que você agora conhece os 10 erros que, silenciosamente, afastam mulheres para sempre. Mas mais importante do que identificar esses deslizes é compreender o princípio que os une e todos surgem da perda de controle sobre si mesmo. Seja na mente, nas emoções ou nas ações, cada falha revela um homem que se esqueceu de sua própria essência, e é justamente isso que destrói a atração e o respeito. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força está na disciplina, na clareza de propósito e na serenidade diante da vida. Quando você age com consciência, governa suas emoções, valoriza seu tempo e mantém integridade, não apenas evita os erros que afugentam, como também se torna irresistível de forma natural. Não é sobre manipulação ou artifício, é sobre ser a versão mais centrada, íntegra e admirável de si mesmo. Cada um desses 10 erros que exploramos hoje é um alerta, o poder de manter uma mulher ao seu lado não está em agradar, mas em se governar. A mulher percebe, sente e se conecta com quem é firme, seguro e virtuoso. E o que os homens confundem como estratégia ou jogo não passa de um reflexo do próprio caráter verdadeiro e manda a atração. O aprendizado final é simples, mas profundo, e conquiste a si mesmo antes de tentar conquistar qualquer pessoa. Cultive disciplina,
propósito, equilíbrio emocional e respeito mútuo. Faça disso não apenas um guia para relacionamentos, mas uma regra de vida. Pois quando você se torna mestre de si, não existe mais afastamento, apenas proximidade genuína e admiração verdadeira. E se você quer continuar evoluindo, transformar sua vida e fortalecer sua presença de forma estratégica e estoica, não esquece, inscreva-se no canal para não perder os conteúdos que realmente fazem a diferença, curta o vídeo se percebeu o quanto essas lições são poderosas, e compartilha nos comentários qual desses erros você mais reconheceu em si mesmo. A troca de experiências é o primeiro passo para a mudança real.